De volta com o Memórias e com a nossa conversa agradável com o deputado Roberto Purini, que foi relator da Constituição, deputado estadual por 5 vezes e também vereador da região de Bauru, da cidade de Bauru. O senhor estava contando, então, para mim das primeiras impressões, né, no bloco anterior, de quando o senhor chegou aqui na Assembleia, e eu perguntei da necessidade da região, dos prefeitos. O que o senhor sentia? O que eles mais precisavam? O que eles pediam de ajuda? Os prefeitos sempre precisam de tudo, porque, afinal de contas, o município arrecada, vai o dinheiro para a federação e o que retorna é muito pouco diante daquilo que se recolhe. Então, os prefeitos sempre estão de chapéu na mão. Ah, eles já estavam naquela época? Já estavam, sem dúvida, sempre estiveram. Sempre estiveram. E naquela época, muito mais do que hoje. Muito mais do que hoje. Que os repasses então, eram... O prefeito precisava, desde a instalação de um sistema de esgoto, água, a construção de um velório, porque as cidades também necessitam, e o velório é muito requisitado. Precisava de dinheiro de asfalto, precisava de dinheiro para a construção de casas populares, enfim, dinheiro para a educação, para a saúde. Tudo isso são reivindicações antigas e que são atualíssimas. E básicas. E básicas, sem dúvida nenhuma. Mas, deputado, agora eu quero saber, assim, que o senhor responda do fundo do coração. O senhor conseguiu isso no começo, com o Maluf sendo governador? Porque Não, era oposição. Era oposição. Realmente, e a oposição ao governador Paulo Maluf era ferrenha, realmente. E eu tenho uma passagenzinha que eu fui o relator da Constituinte Paulista, mas durante os meus 4 primeiros anos, a Assembleia aprovou uma emenda constitucional e que foi de minha lavra, que estendeu a união de cônjuges ao servidor, porque a Constituição se restringia ao servidor. E eu, aliás, ao funcionário público, e eu acrescentei ou servidor. E na conversa que tive com a liderança do governo na casa, ficou tudo certo, aprovamos, os colegas de pé aplaudiram de palmas, porque não é todo dia que se aprova uma emenda constitucional, só que o governador vetou. Aí eu indaguei do líder, no plenário, até que ponto ele falava em nome do governo, porque afinal de contas, aquilo que se combinou, aquilo que se tratou, e era público, tanto que a Assembleia, na sua totalidade, de pé, aplaudiu a aprovação da emenda. Enfim, voltou atrás e está vigendo esta emenda que estendeu ao servidor a união de cônjuge. O que é essa união de cônjuge? O cidadão é servidor lá em Bauru, trabalha na prefeitura, e a esposa, a professora, trabalha aqui em São Paulo, trabalha em Barueri, enfim, uma outra cidade, ela terá, numa remoção, o privilégio, a primazia de poder em função da união. Ser transferida Exato, para o local. Era restrito ao funcionário público, e nós acrescentamos ou servidor. Então, houve muitas pessoas que se beneficiaram dessa emenda e continuam se beneficiando até hoje. Podendo transferir o local de trabalho para onde está o marido ou a esposa. Exatamente, para que a família permaneça. Com uma preferência. Sem dúvida, com primazia, sem dúvida. Quer dizer, depois de um desgastezinho, aí aprovou. Aprovou, muito bem. E eu tive uma passagem curiosa, porque, de repente, eu tive que ir lá conversar com o governador. Mas antes eu anunciei no plenário. Amanhã estarei no Palácio dos Bandeirantes para conversar com Sua Excelência, o governador, para saber dele por que o veto quando houve um acordo antecipado de que a emenda seria para valer. E fui, só que avisei antes, porque quando se falava de chegar próximo ao Palácio dos Bandeirantes, você era um adesista. E naquela época nós éramos tidos como, tinha uma classificação, né? O senhor é autêntico ou é moderado? Aí eu disse a uma jornalista, né? Um dia eu falei, dá licença, eu vou criar um terceiro tipo. Uma terceira via. Uma terceira via. Eu diria que eu sou um moderado autêntico. Eu sempre fui de muita moderação, realmente. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do qual eu fui líder aqui na Assembleia e depois me submeti à liderança dele durante os próximos anos, me chamava de o pacificador. Sempre tivemos esse... Mas é possível ser uma oposição pacificadora? Entre os meus, pacificador. Quando tinha que... por exemplo, em determinado instante, quando se falava da Pauli Petro, adentrou-se numa fazenda lá nas proximidades de Bauru, numa fazenda, sem pedir licença à proprietária da fazenda, e começou a se perfurar um poço. E eu fui alertado e fui à tribuna e disse, escuta, está acontecendo isso aí, a coisa não é bem assim. Tá? E essa Pauli Petro valeu
muitos debates, né, aqui no Acalorados. Acalorados. Depois tem a passagem das rosas também, de compra de não sei quantos milhares de rosas, que o Vanderlei Macris entrou com uma ação também, enfim. A oposição ao governo Maluf foi efetiva. E havia naquele período, nós nos elegemos, éramos 84 deputados à época, 84. E mais da metade se elegeu pelo PMDB. E ficamos reduzidos a menos da metade, muitos trânsfugas, alguns passaram por lá. Durante o mandato? Mandato de 79 a 83, que a gente está falando, o primeiro do senhor. Exatamente, o primeiro mandato. Houve uma passagem, e parece que havia um trabalho de premiação, né? A gente era Quer dizer, a oposição foi diminuindo. A tentativa de cooptação era muito grande, né? Em troca disso, em troca daquilo, porque se você vê... Era direta? Direta, eu permaneci onde estava e continuei e continuo. Resistiu. Né? Na minha trincheira. Hoje eu sou vice-presidente do PMDB em Bauru, meu filho que é vereador, líder do prefeito, foi vice-prefeito em 2 mandatos anteriores, é líder do prefeito há 6 anos, ele é o presidente do partido em Bauru hoje. Então a gente tem uma tradição de mandar brasa, MDB, e de PMDB. O senhor nunca saiu do PMDB? Eu diria que tive uma eleição, porque Bauru teve aqui 3 deputados estaduais, Oswaldo Sbeggen, Abraim Dabos, médico, que esteve aqui durante 16 anos, e o Roberto Purini, que esteve aqui. E 2 federais, Tideide Lima e Alcides Franscato. De lá para cá, eu fiquei aqui 2 legislaturas como candidato único de Bauru, estadual, e sem nenhum federal. E até hoje nós continuamos sem um deputado federal em Bauru. Então havia perspectiva, pelas projeções, pelo PV, ter uma votação menor, e eu passei rapidamente pelo PV para tentar fazer um deputado federal para Bauru. Porque se fala muito que precisa fazer, e a imprensa tem um grande poder nisso, desde que o faça com honestidade de propósito, né, querendo que se eleja realmente deputados mais estaduais e pelo menos um federal. Mas, passada a eleição, me faltaram 5 mil votos. Quando deputados de outras cidades tiveram 5, 6, 7 mil votos em Bauru. E eu, de novo, por pouco. Exato. E eu retornei ao PMDB, estou aqui. E não poderia, evidentemente, negar que estive nesse período de alguns meses no PV, em função dessa necessidade que eu sentia de Bauru ter a possibilidade de fazer um federal. Agora, deputado, depois desse primeiro mandato que o senhor era oposição aqui, aí vieram os outros, que o senhor chegou a ser líder, né? Vieram outros governadores que o senhor trabalhou em conjunto. Exatamente. Veio o governador Montoro, de saudosa memória, fez um governo brilhante, né? O governador Montoro era o governador do governo de... a nossa grande obra são as pequenas obras. Ele realmente fez um governo que atendia os municípios, sem grandes recursos e tal, mas que atendia de forma efetiva aos municípios, e nós pudemos participar disso trabalhando pelos municípios. Por exemplo, Jacuba, um distrito de Arealva, não tinha um centímetro de extensão de rede de água nem esgoto. Instalamos. Alvinlândia, a mesma forma, levamos os recursos e tal. Por falar em Alvinlândia, Iuru, que é uma cidadezinha assim, pequenininha, eu tenho 27 títulos de cidadania na região. Começa em A, Alvinlândia, e vai até Uru. Então, em Bauru eu recebi... Tem Uru, Bauru, Jaú... Bocaina, Bariri, Arealva, Iacanga. 2 córregos. Eu falo isso com muita alegria, sem cabotinismo, né? Porque, afinal de contas, quando você é reconhecido filho de uma cidade por adoção cívica, né? É mais importante do que o nascimento. Quanto menor, mais necessidade. Sem dúvida, e a gente atendeu. Muito bem, só para ilustrar, Bauru eu tenho tido cidadão bauruense, cidadão do centenário, e a Venera Maior, que é o Custos Vigilant, né? A Sentinela Vigia, que é o nosso dístico da nossa bandeira. Então, é isso aí, tudo isso em função de trabalho, graças a Deus. E trabalho junto com os governadores. Sem dúvida. Porque sem o poder central, né? Sem o poder onde quem tem a caneta, você fica a pé. No tempo do Maluf, eu levei um ônibus velho para Bauru, para a APAI, que eu sempre me preocupei com a APAI. E o seu Segala era o presidente da APAI.
E eu consegui com o Manuel Sala, também já falecido, que era nosso colega, que conseguiu com o doutor Reinaldo de Barros, que era o prefeito, um ônibus desativado da CMTC, e eu levei esse ônibus para transportar as crianças que eram transportadas em combis, e o seu secretário, qualquer hora tomba uma Kombi dessa, morre as crianças. Então, vamos levar um ônibus. Durante este governo, eu levei um ônibus velho para Bauru. E aí queriam que eu fosse candidato em 92. 82. 82. E eu falei, não posso. Como é que eu vou reivindicar o voto depois de ter sido 4 anos deputado e ter trazido um ônibus velho para lá? Eu quero ser agora deputado da situação para poder mostrar o meu trabalho. Mostrei durante Montoro, durante o período do Quércia eu fui o líder do governo durante 2 anos e durante o governo Fleury deixei de ser secretário de Estado e me deixaram Disse na mão. não para o governador. Disse não para o governador. E no compromisso para o Tribunal de Contas, eu fiquei a ver navios, infelizmente. Espera aí que o senhor já conta essa história. Eu queria primeiro que o senhor contasse como é que era trabalhar primeiro com o Montoro, depois com o Quércia. Existia uma diferença? O Quércia sempre foi um homem arrojado. O Quércia fazia política 24 horas por dia e era um homem de obras, efetivamente. E para ele não tinha feriado, não tinha dia santo, não tinha domingo. Ele fazia política 24 horas por dia. E fez muito por São Paulo. Duplicação de rodovias, vicinais. Montoro também, que começou as vicinais, fez um trabalho muito sério no interior. Tem muita história. Conta, o tempo conta. é curto. Em Bocaina, por exemplo, nós tínhamos uma estrada da CIOV. CIOV era a sigla da Companhia Industrial de Óleos Vegetais. Então eu estive lá na antevéspera da eleição, no coreto da praça, com o Montoro e o doutor Ulisses. Então, a gente procurava saber qual era a grande reivindicação. E essa estrada era a grande reivindicação, uma estrada vicinal curta, mas de grande... E quando eu falava da CIOV, o povo se interolhavam e sorriam. Aí eu perguntei para o prefeito, falei, prefeito, por que é que desde o tempo do Adhemar de Barros estão prometendo essa vicinal? E foi a primeira vicinal a ser construída ao tempo que Horácio Ortiz era o secretário dos transportes. Foi a primeira vicinal, que hoje tem o nome de um padre que nós também denominamos a pedido da população. É o nome dessa vicinal, lá em Bocaina, onde eu tive 1000 votos exatamente naquela eleição. Grande Bocaina. Grande Bocaina. Não pode esquecer de nenhum. De forma nenhuma. Agora, deputado, conta pra gente que decepção foi essa com o Tribunal de Contas, porque aí veio Montoro, veio Quércia, veio Fleury, veio Covas. E o Covas. O Tribunal de Contas eu era para ter ido na época do governador Fleury, que me convidou para ser secretário de Estado, é bem verdade. Eu disse a ele que não era recusa, era não aceitação. E encontrei-me com um ex-deputado companheiro aqui, o Evandro Mesquita. Quando eu estava na antessala para receber o convite, ele me disse assim, você tem mais perfil de Tribunal de Contas. O Evandro me falou. Eu lembrei isso agora. Ele talvez não se lembre. Um homem visionário, assim. Mas aí houve um compromisso, eu iria e tal, e não fui. Havia 4 vagas e foi, e eu não fui. Já te disse, né, do fio de barba, essas coisas, infelizmente. Mas graças a Deus, porque eu tive um câncer prostático. Quando, deputado? Há 16 anos. E foi Deus que botou a mão, talvez já tivesse morto hoje, porque a gente cuidava das coisas, das coletividades adjacentes, todo mundo. E a gente mesmo. E aí então Deus pôs a mão e era comecinho de um câncer, um adenocarcinoma, que segundo o doutor Miguel Suruja é dos mais violentos. E eu tive o privilégio, a alegria de poder sair do hospital e com ele dizendo, o senhor está livre, o senhor não tem nada, o senhor vai viver o que tem que viver sem se preocupar com isso. Tem só um probleminha. É o pior que existe, é o adenocarcinoma. O senhor está livre. Então, ainda pregou uma peça no final. O senhor nem parece paciente, parece visitante, o senhor está muito bem. Eu me internei na sexta-feira da Paixão, às 7 horas da noite, me operei no sábado, aleluia, e terça-feira eu fui embora para casa, graças a Deus, livre. Eu vi uma entrevista do senhor que o senhor contou, né, esse episódio do câncer e do que mudou também na vida do senhor, e vi que o senhor contou também um episódio de Bauru, que era uma reivindicação também quanto à USP, né, a Faculdade de Medicina, levar essa Faculdade de Medicina para Bauru, e o senhor teve uma decepção também nesse sentido, que o senhor estava numa churrascaria.
Essa história eu já escutei, eu Já queria que o senhor escutou. contasse. E recontei ontem na entrevista, porque e eu conto com detalhes, porque você vai ver, se eu contar 10 vezes, não vai faltar um ponto e nem Mas vai... o senhor conta e nunca conta quem foi o traidor. Eu acho antiético estar citando Bom, nomes. se ele está ouvindo, É. ele já ouviu, Ele já sabe, sabe. cada um sabe do que fez e do que deixou de fazer. Isso é Muito bem. verdade. Nós estadualizamos, nós tínhamos a Fundação Educacional de Bauru. E o Quércia, num comício, quando era candidato a governador, prometeu na praça, na Rua Batista, a principal rua de Bauru, perante todos os universitários, que se não federalizasse, porque a luta era pela federalização, se não federalizar, eu eleito governador vou estadualizar. E aí se elegeu e começaram as cobranças em cima do deputado estadual, que era líder do governo. E eu cobrando o governo. Aí, de repente, ele me fala, mas eu já ordenei ao Jorge Nagel, que era o reitor da Unesp, que o faça. Não fez? Eu falei, ainda não, governador. Então, marque uma audiência com ele e diga, se ele não fizer, eu vou fazer. Aí eu levei o recado para o doutor Jorge. Não, já estou providenciando e tal coisa. Só que o Quércia já colocou 450 milhões, na época acho que era Cruzeiro, está estadualizada lá a Unesp. Medicina foi criada em 1958 pelo deputado federal Ferreira Keffer, que tinha algumas ligações com Bauru. Depois disso, o Jânio Quadros, governador de São Paulo, fez um decreto, o então prefeito da época, Alcides Franciscato também, que foi deputado federal depois também. E até hoje nós não temos a nossa faculdade de medicina. E na eleição do Fleury, o Quércia não quebrou o Banespa para elegê-lo, não. Ele usou a sua tática política, que era infalível. Ele fazia a política e falou, vou eleger o Fleury. Por quê? Porque ele fez uma pesquisa. O Fleury era candidato a deputado federal diante do trabalho que ele havia feito como secretário da Segurança. Então, conhece Luiz Antônio Fleury? Conhece. Se fosse candidato a governador, votaria nele. Todos que conheciam o Fleury, sabiam que ele era o trabalho que ele havia feito frente à Secretaria de Segurança, votariam nele. Então, ele fez o Fleury tornar-se conhecido. De que forma? Levando o nome do Fleury e sabendo na região quais eram as grandes reivindicações de cada região. Está viva aí uma testemunha, infelizmente uma já não está, que é o próprio governador, Alda Marco Antônio, que foi vice-prefeita Kassab. Oh, meu Deus. Eu sempre confundo o Kassab com o SCAF, que é o nosso... Muito bem. Aí ela me telefona, eu estava na churrascaria, e ela foi para a minha região. Ele não dizia para o deputado que ia ter para cada região ele mandava um deputado. Aí eu estou na churrascaria, disse minha esposa, estou lá, qualquer coisa. Então tocou o telefone, o funcionário do deputado, então era Alda Marco Antônio. Ligou lá na churrascaria? Por isso, você me perdoe, mas eu não podia te deixar de dar essa notícia. Eu estive na região e a grande reivindicação, principalmente da juventude, é a instalação de faculdades. Alda, pelo amor de Deus, essas notícias você pode me dar de madrugada, pode me acordar, pode me dar essas notícias em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer circunstância. E entre vir do balcão onde eu atendi o telefone até a mesa, eu... Conto ou não conto, conto ou não conto. Aí quem não aguentou fui eu, falei, é isso. E não aconteceu, porque alguém sugeriu ao Quércia que tinha que construir um hospital antes de construir, porque tinha precisado de um hospital-escola. Então, nós não temos a faculdade, porque só depende de dinheiro, da vontade política. Com Como é que o Quércia estadualizou a fundação? Porque ele falou, tá aqui, ó, vou estadualizar e acabou. O poder decisório está na mão dele. E hoje nós continuamos lutando, depois de mais de 50 anos, né? 56, né? 58 para 2014, enfim. Mas me parece que agora existe a possibilidade de termos lá alguma coisa no Instituto Federal que teria e tal. Existe um trabalho continuado também para que se instale a Faculdade de Medicina. Vamos ver. Vamos ver. Bom, deputado, vou chamar então mais um intervalo. Perfeito. Nosso próximo bloco, temos que falar do aeroporto. Sim. E do trabalho do senhor aqui na elaboração da Constituinte. Perfeito. Memórias volta daqui a pouquinho, não sai daí, até já.